Imagine entrar em um avião onde praticamente tudo foi feito sob medida. Em vez de dezenas de passageiros, apenas alguns convidados selecionados. Em vez de assentos convencionais, suítes privativas, salas de jantar, quartos, chuveiros e até escritórios completos. Estamos falando dos jatos executivos mais caros e luxuosos do planeta, máquinas que podem custar centenas de milhões de dólares quando recebem interiores personalizados. E neste vídeo, você vai conhecer o nosso top 5 dos jatos executivos mais impressionantes do mundo. Prepare-se para conhecer aviões que estão muito mais próximos de verdadeiros palácios voadores do que de aeronaves convencionais. E já fica até o final, porque o primeiro colocado é simplesmente um dos projetos de jato executivo mais exclusivos já construídos. Começamos com um dos maiores símbolos do luxo na aviação executiva, o Bombardier Global 7500. Esse avião foi desenvolvido para unir três coisas extremamente difíceis de combinar: autonomia gigantesca, velocidade e conforto de altíssimo nível. O Global 7500 pode transportar passageiros por milhares de quilômetros sem escalas, conectando grandes centros mundiais com uma autonomia que ultrapassa os 14.000 quilômetros, dependendo da configuração e das condições de voo. Mas o verdadeiro espetáculo está dentro da cabine. O interior pode ser dividido em diferentes ambientes, permitindo que os passageiros tenham uma área para trabalhar, outra para relaxar, uma sala de jantar e até um espaço dedicado ao descanso. E existe uma característica que impressiona ainda mais: a possibilidade de instalar uma verdadeira suíte. Imagine passar horas sobre o Atlântico enquanto trabalha em um escritório particular, depois fazer uma refeição em uma mesa sofisticada e, quando quiser descansar, simplesmente entrar em um quarto. Tudo isso voando a centenas de quilômetros por hora e a uma altitude de dezenas de milhares de pés. O preço de um Global 7500 novo já está na casa das dezenas de milhões de dólares, e uma configuração extremamente personalizada pode elevar bastante esse valor. É um avião pensado para pessoas que não querem apenas chegar ao destino. Elas querem transformar a própria viagem em uma experiência de luxo. No quarto lugar está um dos maiores e mais sofisticados jatos já produzidos pela Gulfstream, o G700. A cabine do G700 é gigantesca para os padrões da aviação executiva e pode ser configurada com diferentes ambientes. Sala de estar, escritório, área de jantar, suíte e banheiro são algumas das possibilidades. E quando falamos em banheiro, existe um detalhe impressionante: dependendo da configuração, o avião pode ter uma área de banho separada. Ou seja, você pode literalmente tomar banho durante um voo intercontinental. A aeronave também foi projetada para proporcionar um ambiente extremamente silencioso e confortável. As grandes janelas deixam a cabine muito mais iluminada e proporcionam uma vista privilegiada das nuvens e do horizonte. E existe outro detalhe que transforma o G700 em uma máquina extraordinária: sua autonomia. Ele foi projetado para voos de longa distância sem escalas, permitindo conectar cidades muito distantes. Imagine sair de Nova York e chegar ao Oriente Médio sem precisar fazer uma parada para abastecimento. Tudo isso enquanto os passageiros estão em uma cabine que mais parece um apartamento de luxo. O G700 também impressiona pelo desempenho. É um jato enorme, mas consegue alcançar velocidades muito altas para sua categoria. Seu preço parte de algo próximo a 80 milhões de dólares, antes das personalizações. E quando o proprietário começa a adicionar materiais especiais, móveis sob medida, tecnologia e outros equipamentos, a conta pode subir rapidamente. Agora entramos em um território ainda mais exclusivo. No terceiro lugar está o Dassault Falcon 10 vezes. A proposta do 10 vezes é combinar a experiência de um jato executivo de ultra-longo alcance com uma cabine extremamente espaçosa. E uma das características mais impressionantes do projeto é justamente o tamanho da cabine.
O interior foi pensado para oferecer uma sensação muito mais próxima de um ambiente residencial do que de um avião. Os passageiros podem escolher entre diferentes configurações, incluindo áreas para descanso, trabalho, refeições e entretenimento. E a Dassault apostou bastante na personalização. O proprietário pode escolher materiais, iluminação, móveis e diferentes estilos de acabamento. É praticamente como contratar um designer de interiores para criar uma residência voadora. Outro destaque é a tecnologia. O Falcon 10 vezes foi desenvolvido para oferecer uma experiência de voo extremamente sofisticada, com sistemas modernos de navegação, controles digitais e soluções voltadas para o conforto dos passageiros. E claro, existe a autonomia. O avião foi projetado para realizar voos intercontinentais de longa distância, permitindo conectar importantes cidades do mundo com poucas ou nenhuma parada. Seu preço de catálogo fica na faixa de $75 milhões, embora uma aeronave altamente personalizada possa custar significativamente mais. É o tipo de avião destinado a uma pequena parcela da população mundial. Chegamos agora aos gigantes. Em segundo lugar, temos os chamados Boeing Business Jets, conhecidos como BBJ. E aqui existe uma diferença fundamental. Enquanto os jatos executivos tradicionais são desenvolvidos especificamente para esse mercado, um BBJ utiliza uma aeronave derivada de um avião comercial Boeing. Na prática, isso significa que o proprietário pode ter um espaço interno gigantesco. Em vez de centenas de passageiros, o avião pode ser configurado para transportar apenas algumas dezenas, ou até menos, em um ambiente completamente personalizado. E é aqui que a imaginação praticamente não tem limites. Um BBJ pode receber uma sala de estar, sala de jantar, quartos, escritório, banheiro de luxo e áreas de descanso. Algumas configurações podem parecer uma verdadeira residência de luxo voadora. Imagine entrar em um avião e encontrar um corredor semelhante ao de uma mansão. De um lado, uma sala de reuniões. Do outro, uma área de entretenimento. Mais à frente, uma suíte. E tudo isso em um avião capaz de atravessar oceanos. Mas existe um detalhe importante: o preço. Dependendo do modelo, da configuração e principalmente do interior personalizado, um Boeing Business Jet pode chegar facilmente a mais de $100 milhões. E algumas aeronaves extremamente modificadas podem atingir valores muito superiores. É justamente por isso que os BBJs são tão populares entre grandes empresários, chefes de estado e pessoas extremamente ricas. Eles oferecem algo que poucos jatos executivos conseguem proporcionar: espaço de verdade. E chegamos ao primeiro lugar. Se você achou o BBJ impressionante, prepare-se. O primeiro colocado é uma versão VIP baseada no Boeing 787 Dreamliner. O 787 normalmente é conhecido como um avião comercial de longo alcance, utilizado por companhias aéreas para transportar centenas de passageiros. Mas quando alguém decide transformar um desses aviões em um jato particular, o resultado pode ser simplesmente extraordinário. Em uma configuração comercial, o 787 pode transportar centenas de pessoas. Em uma configuração VIP, grande parte desse espaço pode ser destinada a apenas algumas dezenas de passageiros. E isso muda completamente a experiência. Uma aeronave desse tamanho pode receber uma sala de estar gigantesca, uma sala de jantar, quartos, escritório, banheiros luxuosos e áreas de descanso. É praticamente uma mansão voadora. Um dos exemplos mais conhecidos de 787 VIP é o chamado Dreamjet, que recebeu um interior luxuoso desenvolvido especialmente para voos privados. O espaço interno pode ser organizado como uma verdadeira residência, com diferentes ambientes conectados por um corredor central. E existe outra vantagem enorme: a autonomia. Um 787 foi projetado para voar por distâncias intercontinentais enormes.
Isso significa que o proprietário pode atravessar oceanos e conectar continentes sem precisar transformar a viagem em uma sequência de escalas. Mas toda essa exclusividade tem um preço. O valor de um 787 convertido em uma aeronave VIP pode chegar a centenas de milhões de dólares, dependendo do avião escolhido e do nível de personalização. E aqui está a parte mais impressionante. O interior sozinho pode custar dezenas de milhões de dólares. Móveis feitos sob medida, materiais nobres, sistemas de entretenimento, quartos, cozinhas, banheiros e tecnologia transformam o avião em algo completamente diferente de sua configuração original. É por isso que, quando falamos dos jatos particulares mais caros e luxuosos do mundo, os aviões comerciais convertidos em VIP acabam ocupando o topo da lista. E qual deles você escolheria? Agora vamos recapitular. Em quinto lugar, temos o Bombardier Global 7500, um dos melhores jatos executivos para quem procura autonomia e luxo em uma aeronave relativamente compacta. Em quarto, o Gulfstream G700, combinando uma cabine enorme com tecnologia e alcance intercontinental. Em terceiro, o Dassault Falcon 10X, com uma das cabines mais sofisticadas da categoria. Em segundo, os Boeing Business Jets, que levam o conceito de jato executivo para uma escala completamente diferente. E em primeiro, o Boeing 787 VIP, uma verdadeira mansão voadora capaz de atravessar continentes com um nível de luxo que poucos aviões conseguem oferecer. No final das contas, esses aviões mostram que, para algumas das pessoas mais ricas do planeta, viajar de avião não significa simplesmente chegar ao destino. Significa levar consigo praticamente tudo o que existe em uma casa de luxo. Sala de estar, escritório, restaurante, quarto, banheiro e entretenimento, tudo isso voando a milhares de metros de altitude. E talvez essa seja a verdadeira definição de luxo na aviação. Não precisar deixar o conforto de casa nem mesmo quando você está a milhares de quilômetros de distância. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário dizendo qual desses 5 jatos você escolheria. E não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer ainda mais máquinas, iates, aviões e lugares que parecem existir apenas em filmes. Até o próximo vídeo.